Religião e política não se discute. Não. Dinheiro, o dinheiro é a raiz dos males, de todo mal. Dinheiro que vem fácil, vai fácil. Quantas vezes você ouviu esse tipo de conversinha e continua ouvindo e acreditando nisso? Gente, por muito tempo eu ouvi esse tipo de coisa e continuo ouvindo pessoas desleal, desonesta, que faz esse tipo de comentário, que aplica esse tipo de atitude no seu dia a dia, que induz as pessoas ao erro por anos e anos e anos. E muita gente acredita e levam isso, né, para a vida toda, acreditando que o dinheiro que vem fácil vai fácil, que o dinheiro não é uma coisa boa. Quem tem dinheiro, meu Deus do céu, não, a pessoa não é boa porque ela é rica, ela não é boa, ela não vai para o céu, ela não vai ser salva. Deus não gosta dela porque ela é rica, né? Eu não discuto, eu sou religiosa, eu não discuto política não, política e religião não se discute não, Deus o livre, essas coisas não se misturam não, né? São coisas que as pessoas desonestas aplicam e vivem colocando isso dia após dia. São doutrinações que foram ensinadas aqui no Brasil, principalmente aqui no Brasil, aplicada com toda, como que eu vou dizer assim, com toda a força, e aonde uma geração inteirinha foi dominada por esses tipos de pensamentos, e a vida delas é um completo fracasso. Por muito tempo eu ouvi esse tipo de coisa, né? E eu nunca concordei com isso. Mas, querendo ou não, a gente acaba acreditando. Ainda que você fala assim, não, mas não pode ser. Porque se eu não tiver um dinheiro, como que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou viver sem dinheiro? E como que Deus pode criar o planeta Terra, colocar aqui os seres humanos para eles viver mendigando, enquanto poucos, 1% da população mundial tem tudo, que não falta nada. O resto da população, da nação, da humanidade padece, vive de migalhas. Que Deus é esse? É um Deus de minoria? É um Deus que só atende uma parcela da população, da humanidade? Que só atende essas pessoas que comem do bom e do melhor, que não falta nada na mesa delas? Aí você ouve pessoas dizer, não, mas essas pessoas elas não estão salvas, porque elas têm de tudo, não falta nada para elas. Esse tipo de comportamento, esse tipo de ensinamento nunca foi verdadeiro. São narrativas falsas, comunistas, que foi ensinada principalmente dentro de igreja. Eu tô falando isso porque eu fui criada dentro de igreja. E eu ouvi isso aí, muito tempo. Até hoje se falam sobre isso. Que se pregam, né, que o dinheiro é a raiz dos males. E que não é verdade. Aonde Deus, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz dos males. É o amor. Quando você muda a narrativa, quando você muda a verdadeira razão, a verdadeira culpa, você começa incriminar tudo à sua volta. Quando você tira o foco, quando você não sabe, você não entende, você acredita nesse tipo de gente que fala asneira. Só que quando eu ouvia esse tipo de coisa, eu ficava imaginando, meu Deus, eu sou uma pessoa miserável, então eu estou salva.
né? Porque eu trabalho dia e noite para poder manter minha casa, para poder manter minhas contas em dia, para não deixar faltar nada na minha casa, e eu nunca tenho nada. Então eu tô salva, graças a Deus. Mas dentro de mim tinha algo assim que falava assim: estuda mais, pesquisa mais, isso não é verdadeiro. Sabe por quê? Porque essa mesma pessoa que ela fala que o dinheiro é a raiz dos males, ela enche a boca para falar que Deus é o dono do ouro e da prata. Então tem uma coisa aí que não tá batendo, né? É incoerente. Como é que pode o Deus, dono do ouro e da prata, ele dizer que o dinheiro é a raiz dos males? Aonde eles separaram, eles tiraram do contexto a palavra e colocaram o dinheiro, né? O dinheiro é a raiz dos males. Eles tiraram que o amor, a sua intenção, a sua adoração, né? Todo a sua paixão, ela está onde? Ela está direcionada aonde? O seu amor está direcionado aonde? Ao dinheiro. Ele faz do dinheiro, deixa o dinheiro fazer dele seu escravo. Ele faz do dinheiro seu senhor. E ele coloca na cabeça das pessoas desavisadas para abrir mão do dinheiro para que ele viva bem. Isso foi uma mentalidade marxista, comunista que foi colocada dentro das igrejas. E hoje, em 2021, estamos vivendo numa implantação de ditadura comunista praticada por anos e anos por esse tipo de pensamentos, aonde as igrejas foram usadas para lavar dinheiro, para colocar na cabeça das pessoas que elas não podem ser ricas, que elas têm que trabalhar feito uma desgraçada, mas ela não pode ser rica, ela não pode usufruir dos bens materiais. Que se ela for fazer uma viagem, ela tem que fazer uma viagem, tipo, vai pra praia, mas a mulher jamais pode tomar um banho de praia, usar um biquíni, porque isso é pecado. Desviaram completamente a atenção, desviaram completamente a mensagem, prostituir a mensagem de Deus para justificar a sua ganância, os seus desejos. Colocaram como se Deus tivesse se enganado, como se Deus não fosse responsável pela palavra dele. E ele dá um alerta, né? Jesus dá um alerta em Apocalipse. Ele diz que quando o homem ele muda a palavra para beneficiar a si mesmo, essa pessoa é uma coitada. Melhor seria para essa pessoa colocar uma pedra no pescoço e se lançar no fundo do oceano, do mar. Porque haverá mais piedade no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que essa pessoa que mudou a palavra dele para justificar sua ganância, a sua avareza, tudo isso pelo domínio do poder. O homem, quando ele tem o poder nas mãos, ele decide, ele se acha Deus, e ele acha que ele pode mudar a palavra de Deus para beneficiar a sua ganância, os seus desejos, e ele acha que ele pode mudar a palavra de Deus conforme ele deseja. Por muito tempo eu ouvi essa teoria, essa palavra, e eu nunca aceitei. Eu fui atrás. Então, eu olhava as pessoas que pregavam isso, viviam no mais alto luxo, e vivem, né, até hoje. Usam igrejas para lavar dinheiro, usam igrejas para comprar fazendas, casas, jatinhos, faz o povo se endividar para poder pagar o luxo deles. Tem pastores com botox, pastoras, né, mulheres que se dizem ungidas. Não tenho nada com você não, você vai prestar conta com Deus.
Não sou contra você fazer um tratamento capilar, você fazer um botox, você colocar um silicone, você fazer uma cirurgia plástica. Desde que seja com seu dinheiro, com as suas posses, com a sua capacidade. Que você não use da ignorância do povo para você se dar bem, porque você vai pagar muito caro por isso. E hoje estamos vivendo numa pandemia, né? Na fraudemia, 1 ano e 5 meses nessa fraude de pandemia, que de pandemia não tem nada. O comunismo sendo implantado no mundo, principalmente aqui no Brasil. Nosso país, ele nunca foi democrático. Nosso país, ele sempre foi socialista, comunista, e agora descobrimos que ele também é ditatorial. Que existem 11 ditadores lá no STF, chamado, né, os ministros que usam togas, que se acham deuses, semideuses, que se acham capazes, que se acham acima da lei, que rasgaram a nossa Constituição brasileira, que eles fazem o que eles bem entendem, acreditando que não vai chegar para eles a conta do que eles estão fazendo. Eles não olharam lá no passado, nas leis do passado, aonde homens mais poderosos do que eles foram exterminados da face da terra. Seus nomes foram riscados da história, que são lembrados como escória do mundo, que nem a sua raiz ficou para contar a história. Eles esqueceram de ver isso aí, de olhar a história do passado, porque estão se achando maiores. Houve até alguns que diz que a palavra de Deus ela é como é que é? Antiga, que ela deve ser atualizada, atrasada, que ela precisa ser atualizada porque o que diz lá não é verdade. Atacando a lei do Deus Todo-Poderoso, porque eles se acham maiores do que Deus. E eles esqueceram que existiram juízes maiores do que ele e que foram destruídos da face da terra, que não ficou semente, não deixou nem semente para contar a história dele. Um desses juízes foi Sansão, o homem mais poderoso que o mundo já conheceu. Nunca houve um homem mais poderoso do que Sansão. E, no entanto, ele foi destruído. Lembra-se do nome dele, mas não se lembra do que ele fez pelo povo, porque ele não fez nada, porque ele se sentia tão poderoso. E ele esqueceu que foi Deus que deu o poder para ele. Ele esqueceu que ele era um ser humano e que ele tinha que fazer leis para poder cuidar do povo que era fraco, para representar o povo de Deus. E ele achou que ele podia representar a si mesmo, que ele era maior do que tudo, que ele era maior do que a lei. Então ele podia fazer o que ele queria. Foi destruído. E assim continuou a história, né? É só olhar para a história que você vai ver. Isso é a ganância e o poder. O poder, quando ele foi colocado, o homem, ele sentiu a força do poder, ele se sentiu Deus e ele começou a achar que ele podia mais, né? Houve a história, né? Tem a história do passado, da Torre de Babel, aonde o homem, ele começou a fazer a torre e ele falou assim, eu vou chegar até os céus fazendo essa torre. De repente, ninguém mais falava, todo mundo falava uma língua diferente, ninguém entendia o que o outro falava. Cuidado, se você está se achando maior que a lei, você está se achando maior que Deus, vai chegar o dia da sua conta, a conta vai chegar, Desviei completamente do foco, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo que a gente tem que... Por que eu falei isso?
né? E os dias dos ministros, dos autoritários, governadores e prefeitos, dos secretários de saúde que receberam poder nas mãos, que receberam dinheiro do poder do governo federal e desviou. Vai chegar o dia da sua conta. O dia da conta, do pagamento, do acerto de conta vai chegar. Não se preocupe não. Assim como chegou o dia de Sansão, assim como chegou o dia dos grandes juízes da história, que se acharam maiores do que a lei, que acharam que podia fazer o que queriam, que eles eram maiores. Chegou o dia deles prestar conta. Vai chegar o seu dia também, tá? Nosso governador aqui, que desviou o dinheiro da saúde, os prefeitos, né? Os senadores estão lá no Senado, lá fazendo uma tal de CPI, querendo culpar o presidente de coisas, de crimes que eles foram omissos, que eles foram coniventes. 64 deputados omissos também são cúmplices desse genocídio que aconteceu aqui no Brasil. A conta vai chegar, tá? Não se preocupe não, a conta vai chegar. E eu digo mais, se você está revoltado com isso, comece a orar. Comece a orar para Deus, para que Deus tenha misericórdia. Porque assim como você ora, assim como você abençoa, você vai ser abençoado. Não deseje mal para ninguém, porque ele vai voltar para você. Da maneira que você deseja, aquilo que você deseja para o outro, volta para você em dobro. Então deseja o bem e faça o bem se você tiver a oportunidade, tá? Não era isso que eu ia falar, gente. De verdade, não era isso. Eu não sei por que eu falei. Eu ia falar aqui sobre como eu ganhei na Mega Sena várias vezes na loteria. Eu ia falar aqui sobre tantas coisas, mas como é uma série de vídeos, né? Eu já falei pra você, é uma série de vídeos. Eu vou falar nos outros vídeos que eu fizer, tá? Porque eu estou anotando, eu estou com o braço quebrado, então eu estou anotando que a mão esquerda tá difícil. E eu estou escrevendo. E assim que eu terminar, eu quero publicar esse livro. Eu quero publicar um livro falando sobre isso, sobre religião e política não se discute? Será? Dinheiro na mão é vendaval? Dinheiro é raiz dos males? Não, não é não. Assim que estiver pronto, né, eu quero publicar. Em nome de Jesus. Tá, gente? Como eu disse, não era sobre isso que eu ia falar. Estava escrito o que eu ia falar. Mas saiu exatamente isso. Deus sabe de tudo. Siga o meu canal, tá? Se inscreva no meu canal. Clica no sininho para você receber notificação. E comente, compartilhe, tá? Porque eu preciso muito de você, tá bom? Beijo no seu coração. Meu nome é Rosana. Eu amo você. Beijo, até mais. Nos próximos vídeos eu vou te contar como eu ganhei várias vezes na loteria. Como eu mudei o pensamento, como eu mudei, né, meus pensamentos, como eu me tratei os sentimentos ruins que eu tinha no meu coração, como eu perdoei as pessoas que me prejudicaram. Tá, pessoal? São uma série de vídeos, tá? Se você gostou do meu trabalho, curta, compartilha, se inscreva no meu canal, tá? Eu agradeço muito a você. Beijo no seu coração, eu amo você, tá? Beijo, até mais. Tchau, tchau.